O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 31 de julho, última sexta-feira do mês. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, sempre agradecendo o carinho da audiência e, como sempre, procurando trazer assuntos que sejam do interesse da nossa cidade. E os últimos programas, os últimos 5, esse é o sexto seguido que eu faço, que realmente o tema é muito importante porque a intenção do programa é trazer informações para que possamos decidir, né, com a nossa contribuição possível, para que nós possamos, no dia 15 de novembro próximo, fazer uma boa escolha do nosso futuro prefeito, da nossa futura prefeita. Então eu venho conversando com os chamados pré-candidatos, né, que só se torna candidato após o nome ser aprovado em convenção. Essas convenções serão realizadas a partir do dia 31 de agosto até o dia 15 ou 16 de setembro. E então, hoje, no próximo mês, eu continuarei com essa conversa. E hoje eu estou trazendo mais um pré-candidato. No caso, esse já é já bem conhecido na cidade, porque já exerceu o mandato de vereador. E nós vamos conversar com ele, saber as motivações dele em se lançar pré-candidato, sobre o que ele pensa sobre diversos assuntos, mas sempre envolvendo a eleição e o futuro da nossa cidade. Eu estou falando de Cláudio Damião, a quem eu agradeço o convite e dou meu cordial boa noite. Modesto, boa noite. Quem agradece aqui sou eu, né, a oportunidade de, mais uma vez, comparecer ao seu programa, nessa situação hoje de pré-candidato, né, na condição de pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo, para a gente poder dialogar com o telespectador, embora ele não possa interagir, mas deixar os meus canais de comunicação para que as pessoas possam, de alguma forma, também interagir comigo. E a gente está debatendo as questões da cidade, né? Eu já tive 2 mandatos de vereador, já fui candidato pré-candidato, não fui candidato a vice-prefeito de Nova Friburgo. Tenho uma trajetória, uma caminhada, né? Uma história de vida. E acho que a população de Nova Friburgo está exatamente preocupada com isso, né? Qual vai ser o rumo de Nova Friburgo? Para que direção nós vamos caminhar? Eu acho que a gente tem que conversar muito sobre isso, né? Que direção a gente pode dar para Nova Friburgo a partir da nossa contribuição. Que a eleição, o processo de mandato é algo temporário, né? Para mim não é um emprego, não é meio de vida, nunca foi. Eu exerci os 2 mandatos de vereador e saí com a maior tranquilidade, de cabeça erguida, de forma honrada, honrando os votos que recebi, e poderia ter sido candidato a vereador de novo com a maior tranquilidade, porque tinha uma grande aceitação pública, né, em razão do trabalho que realizei, mas decidi seguir um outro caminho, me colocar à disposição para uma outra função, para um outro cargo, né, como eu estou fazendo agora. Então, eu estou aqui à sua disposição para a gente conversar um pouco, falar a respeito das expectativas, dos sonhos que a gente tem para Nova Friburgo, né? Que as pessoas estão muito desapontadas com a política, muito sofridas, um momento agora, então, de agonia em relação a esse enclausuramento, né, que as pessoas estão sendo obrigadas a fazer pela pandemia, mas que vai ter uma saída em algum momento, a gente vai encontrar uma saída, vamos encontrar um rumo. Mas hoje a gente tem que estar preocupado aqui com as pessoas em Friburgo, né? De como a gente vai resgatar essa autoestima. A gente falava um pouco sobre isso antes de entrar no ar, né? Como é que a gente faz para recuperar essa autoestima com relação à população de Nova Friburgo, à política, né? Aos políticos, as pessoas que vão representá-las. Por que elas escolhem as determinadas pessoas para representá-las? Tem muita frustração, muita decepção, mas eu acho que tem um caminho a seguir, né? Não há nada que se resolva fora desse processo político. Não há solução milagrosa, tem que ter escolha, decisão, pessoas competentes, decentes, honestas, para dar um encaminhamento às questões públicas. Então fica aqui o desafio, né? É um desafio mesmo. Eu posso afirmar que esse é o 6º programa, e então eu já tenho bastante feedback, né, do retorno dos demais. O que eu observo, a gente vai falar isso mais à frente, se existe muita gente que está desinteressada no voto, existe também uma boa parcela que me respondeu positivamente ao que assistiram aqui. Eu mesmo presenciei numa reunião virtual de uma entidade que eu faço parte,
discussão sobre 2 candidatos que vieram aqui. Não, achei que fulano foi melhor por causa disso, por causa daquilo. Ou seja, então a gente está conseguindo atingir o objetivo do programa, que é incutir em quem você está no outro lado da telinha, que faça isso mesmo, que reflita, que analise. Será que o Cláudio se apresentou, me convenceu mais, ou se foi fulano, se foi Beltrano? A ideia é essa, é que a gente possa votar preferencialmente diferente de outras eleições que nós já fizemos em Friburgo, que a gente votou contra um candidato. É a gente votar a favor daquele que a gente acha que pode levar melhor Friburgo para frente. E essa é a razão do Cláudio estar aqui. Vamos conversar com ele. E a primeira pergunta que eu faço, Cláudio, é o que você considera que o qualifica a sentar naquela cadeira número 1 a partir de 1º de janeiro de 2021? Claro, você já tem na bagagem 2 mandatos de vereador, que isso, de certa forma, tem uma influência no seu trabalho, né? Então, gostaria que você falasse por que você considera que você faz jus a essa pré-candidatura, a pleitear ser prefeito de Friburgo. Olha, Modesto, são várias as razões, né? Eu atuo, independente de ter mandato ou não, no interesse do município há muito tempo, né? Já participei de vários conselhos municipais. O Conselho de Educação, por exemplo, eu participei 10 anos. É uma função não remunerada, em que a gente debate as questões relativas à educação no município, de que forma ela pode evoluir, melhorar. Já fiz parte do Conselho de Saúde, fiz parte do Conselho Municipal de Cultura, participei da Comissão Municipal de Emprego. Então, eu, ao longo da minha vida, independente de ter me colocado como candidato a algum cargo, eu já exercia funções tidas como públicas, né, não remuneradas, em defesa do interesse da população. Então, eu sempre divulgo isso para as pessoas, porque eu acho que as pessoas devem reconhecer os conselhos municipais e participar dos conselhos municipais. Além disso, a minha vida, né, a minha história de vida me qualifica, né? Hoje as pessoas falam tanto de corrupção, de desonestidade. Eu sou uma pessoa honesta, que não é um favor nenhum, é obrigação ser honesto, mas no meio de tanta gente desonesta, né, na política, você tem que se dizer, olha, eu sou decente, honesto, e não estou falando isso da boca para fora, a partir de trabalho apresentado, né? Se você lembrar a atuação no mandato, ninguém combateu mais a corrupção em Friburgo do que eu. Esse é um tema hoje muito presente, o combate à corrupção. Ninguém, eu desafio qualquer um a dizer quem combateu mais a corrupção em Friburgo do que eu. Só naquele período da tragédia, a contribuição que a gente trouxe ao Ministério Público fez com que diversas pessoas fossem presas, aliás, condenadas, obrigadas a devolver recursos, né? E com os bens bloqueados, de ações que foram contrárias ao interesse público, se apropriaram de dinheiro público. Teve uma falcatrua gigantesca no momento de tragédia em Nova Friburgo. Em 2015, fiz a CPI da saúde e encontrei a mesma calamidade, né, nos destinos dos recursos. Então, a minha atuação parlamentar, ela sempre foi focada num processo de fiscalização, sem moralismo, porque hoje tem uma roupagem moralista com o combate à corrupção. O combate à corrupção é uma questão moral, ela tem que estar em cada um, na nossa formação familiar, né? E trazer isso para a vida pública, ser um exemplo. Além disso, experiência. Eu acumulo uma experiência de vivência política, conheço o município, andei por todos os cantos aí, né? Sei as realidades, conheço a periferia. Então, o fato de ter construído um projeto político, né, com 129 reuniões na campanha anterior, onde eu fui candidato a vice-prefeito, trouxe uma experiência que poucos têm. Não saiu da minha cabeça o projeto, ele saiu da construção coletiva com a sociedade. E essa necessidade de trazer ao município uma perspectiva de andar para diante, né, de recuperar a sua estima e apresentar alternativas e soluções. Não dá mais para a gente ir como a gente está indo, o município vai ficar falimentar. Se ele continuar seguindo o caminho que está... Ô, Marconinho, o sinal caiu, será que está gravando aí direitinho? Ah, tá. Então, obrigado. Desculpa, Cláudio. Não, sem problema. É que senão porque o nosso é um gravado ao vivo, né? Senão dá uma interrupção, corta. Aí você aparecer aí amanhã lá, não viu o Cláudio, não, o nego vai bater na gente. Pois é, mas só para concluir o raciocínio, né? Essa necessidade de resgatar a estima no município e apresentar alternativas aos problemas. Nós vamos ficar numa condição, é bom parar para pensar, quem está assistindo o programa, que nessa situação que a gente está vivendo hoje, a gente não vinha bem, nós já vínhamos mal do ponto de vista de gestão pública, com essa situação de fechamento de empresa, de comércio fechando, de desemprego, haverá uma queda brutal na arrecadação do município e é preciso ter alguém que saiba gerir os recursos com competência, né, com um olhar
para o outro, sabendo de que forma vai usar o dinheiro. Porque hoje o que a gente vê é essa falta de habilidade na apresentação do orçamento público para o município, né? Há um desequilíbrio na condução do orçamento público. Eu posso dizer com a tranquilidade de quem acompanhou esse processo de acompanhamento de orçamento, houve uma ocasião que estava se gastando aqui 47% do orçamento do município em saúde, mas os resultados não se apresentavam, porque não havia dentro do processo de gasto do dinheiro o cuidado necessário para que aquele dinheiro fosse efetivamente investido na saúde. Ele acabava indo por ralo, né? Por conta de compra mal feita, licitação com problema, enfim, coisas dessa natureza. Então, hoje, o que eu digo para quem está me assistindo e me acompanhando é que nós precisamos ter pessoas que a gente confie, que a gente acredite e que a sociedade participe. Em 2008, 29 mil pessoas não compareceram para votar. Em 2012, foram 40 mil. Em 2016, foram 48 mil pessoas. O prefeito último se elegeu com 29 mil votos. Eu estou fazendo só um comparativo. A maior parte das pessoas que não compareceu, elas têm necessidade de transporte público, de serviço público de um modo geral, como saúde, iluminação pública, né? As unidades básicas de saúde no bairro precisam funcionar. Isso não funciona se as pessoas não participarem nas escolhas e nas decisões que vão ser apontadas, né? Qual o melhor projeto? É preciso que a pessoa vá lá e aposte. Não, eu escolhi fulano porque eu acredito que o projeto dele é o melhor para Nova Friburgo. E aí ele está comprometido com isso, ele ajuda a fazer com que essas coisas funcionem, né? Quando há um distanciamento, há um desinteresse, tanto faz como tanto fez, nós vamos andar para trás. Nós precisamos trazer as pessoas a participar novamente. Você está falando certo. É uma coisa eu posso afirmar, eu tenho o privilégio de votar desde 70, nunca deixei de ir lá, nunca anulei o voto, nunca votei em branco, porque eu quero ter pelo menos o direito de reclamar. Se o candidato que eu votei foi eleito, eu vou reclamar dele. Se o que eu não votei não foi eleito, eu participei do processo do mesmo jeito, continuo tendo o mesmo direito de reclamar. Agora, quem se omite... Você tem o direito, desculpe, você tem o direito, inclusive, mesmo não tendo votado nele, mas participado, de cobrar, claro, e de trazer sugestões, e de acompanhar, agora, e dizer, olha, isso não está legal. Agora, se você abriu mão, nem o direito de reclamar você tem. Eu costumo dizer que a cidade é um grande condomínio. É o caso do condomínio. O cara não vai na votação do... na reunião do condomínio. Do condomínio e depois reclama que a garagem não ficou mal para ele. Então não reclama. Cláudio, você está em que partido atualmente? Eu estou no PSOL. Vocês estão imaginando fazer alguma aliança ou vocês acreditam que vão, com a mania, né, esse hábito que se criou de chamar de puro sangue, né? Vocês estão trabalhando para ter, digamos, está proibida a coligação na proporcional, mas na majoritária não está. Vocês estão trabalhando com a ideia de outros partidos juntos? Não, nós fizemos um documento, uma carta, né, um chamado, né, a mobilização do campo progressista, que a gente chama um campo progressista em Friburgo, para se unir em torno de uma candidatura. Eu não estou dizendo que tinha que ser a minha, nem que ser, mas da gente se reunir e construir uma candidatura de prefeito e vice-prefeito num campo democrático. E a gente está trabalhando nessa ideia. A princípio, até agora, o meu nome é o nome colocado, né, como pré-candidato a prefeito, mas estamos dialogando e tentando ampliar essa construção. Se não for possível, o nosso caminho está aberto e a gente está seguindo ele. Ou seja, mas de qualquer forma não está fechando a porta para outros partidos que queiram seguir essa posição que você está colocando. Dentro dos parâmetros que nós colocamos nesse documento, né, esse chamamento à unidade de um campo que a gente entende que é um campo que se identifica, né? Porque senão não dá para chamar um partido que está no extremo daquilo que a gente tem como base política, ideológica, social, para compor nesse núcleo, né? Aqui no Brasil, às vezes, tem isso, né? Parece que é um bicho que tem cara de elefante e tem rabo de coelho. Não dá certo. Não dá. Vocês têm algum nome já, assim, você já vem pensando em algum nome como pré-candidato a vice? Já tem alguma coisa? Tem algumas sugestões, sabe, Modesto? Mas a gente não fechou essa questão até para não dificultar um processo de aliança, né? Porque, às vezes, um partido que quer compor uma aliança, ele vem com a ideia de, olha, nós temos um bom nome aqui que poderia ser prefeito, mas a gente faz uma composição, ele vem de vice. Então, esse é um processo muito normal, muito natural dentro da composição política. Por isso a gente não definiu ainda, estamos aguardando para ver, ainda tem um tempo, né, para essas questões amadurecerem mais. Então a gente vai seguindo aí enquanto não define
essa questão, vamos esperando, né, para ver. Você sabe que isso não é privilégio seu, né? Todos Não. os outros 5 passaram por aqui, todos falaram a mesma coisa. Sim. Ou seja, tem tempo de negociar, ninguém vai queimar a etapa de negociação. Já teve, me parece que já teve candidato que apontou o nome de vice, né? Aqui que eu saiba, só teve um. Já apontou o nome de vice. Mas nós, que eu saiba, só teve como um. houve um alongamento Pelo menos desse que passaram processo, por aqui, só um apontou. como houve um processo de alongamento, nós já podíamos ter apresentado, mas nós decidimos, por uma questão de bom senso e respeito aos demais partidos que a gente está tentando ver se consegue construir, deixar essa opção de fazer esse alinhamento, né? Se a gente se antecipa colocando o nome, bom, como é que você quer conversar se você já fechou a chapa, né? É aquela história, né? Você tem acordo desde que seja do meu jeito. E agora, vocês têm, já estão, a gente está falando do aspecto político, agora no aspecto extrapolítico, por exemplo, apoio de entidades, de empresários, de entidade de classe, ou mesmo a pessoa, vocês estão conseguindo levar a ideia de vocês, a ideia de vocês está sendo bem aceita por grupos da sociedade friburguense, para não parecer que que toda eleição, para mim, eu entendo que todo candidato precisa de ter apoio extrapartidário. Vocês estão conseguindo mobilizar isso? Essa é uma pergunta interessante, porque o processo eleitoral está todo diferente, né? Nesse momento, as entidades de classe já estavam fazendo reuniões, chamando os pré-candidatos para debater, para fazer, né, palestra, para fazer apresentação, fazer discussão. E eu já acompanhei isso algumas vezes. Dessa vez é tudo muito diferente, né? A nossa base de construção, ela vem desse projeto, que é a Cidade que Queremos, que nós construímos no projeto eleitoral passado, né, como eu estava te dizendo. E ali teve múltiplas participações. Eu tenho amigos empresários, eu tenho amigos profissionais liberais que estão nos auxiliando, né, nesse processo. Pessoas de associações de moradores, de associações de classe diversas, né? É uma campanha múltipla. Ela não tem uma identidade de um setor, como teve um candidato que disse que ele tem o apoio do setor empresarial. Então, ele fechou o nicho dele dentro do setor empresarial. O nosso é um setor múltiplo. A gente quer olhar a sociedade como um todo, né? Não é uma candidatura fechada num único nicho, mas tem um olhar para a maioria da sociedade. Isso aí eu não posso deixar de dizer. O nosso olhar é para a maioria, não é para um nicho minoritário que, né, evidentemente, tem o direito de pleitear a sua candidatura, o seu nome, mas a gente acha que a representação política de um prefeito ele tem que extrapolar os espaços de agremiações e de instituições. Tem que ser um olhar múltiplo, né, coletivo, e especialmente para quem mais precisa, para o núcleo maior da sociedade, né? Tem uma questão também que eu tenho ouvido aí muito na rua, né? E você sabe que isso acontece. Que nós temos muitos pré-candidatos, né? Eu mesmo já fiz a conta, se eu fosse pensar em trazer todos, eu ia ficar aqui até novembro chamando candidato. Não vai dar tempo. Então, eu estou convidando alguns, outros não virão, mas é do jogo. Mas são muitos pré-candidatos, que a gente também não sabe quantos vão se transformar em candidato efetivamente. Mas uma das coisas que a gente tem ouvido aí, inclusive de candidatos, eu sou novo e não sou político. Eu costumo dizer que quem se candidata a um cargo eletivo, ele é político, porque ele só pode ser candidatado se ele for inscrito no partido. Na hora que ele se inscreveu no partido, ele já se tornou um político, então ele não pode usar mais esse termo que ele não sou político. Nós não temos candidatura avulsa, né? Então ele é político. Agora, o novo é um apelo, sendo que tem casos de novos que dão certo e casos de novos que não dão certo. Eu vou dar 2 exemplos de governadores próximos a nós que eu vejo administrações, uma aparentemente está dando certo e outra não está dando. O governador de Minas me parece que está saindo melhor do que o governador do estado do Rio. Todos os dois são novos. Então, o fato de ser novo não quer dizer que vai dar certo. Eu falo isso porque, por exemplo, você não é novo, você já exerceu 2 mandatos de vereadores. O que você diria para quem vem com esse discurso de que você já é velho, então você não pode participar, eu sou o novo? O que você diria para quem acha que o novo é o único que pode dar solução, hein? Não, essa pergunta é interessante, porque a gente ouve de fato na rua, às vezes em manifestações de internet, tem que escolher o novo, né?
Mas o que é o novo? Eu acho que a gente tem que escolher o que é seguro para a gente, né? Você correria o risco de adquirir algo novo sem ter sido passado por uma experiência de uso, se aquilo funciona ou não funciona? Você correria o risco, por exemplo, de tomar um remédio que foi recém-criado, mas que não passou por teste nenhum e que se você tomar uma dose errada ele vai te matar? Então tem que começar a pensar na política dessa forma. O cidadão é um ser político. Ele pode não ser partidário, mas ele é um ser político. Todos nós somos seres políticos, né? Nas nossas funções sociais nós somos seres políticos. Para além de político, você pode ser também um político que concorreu a um mandato, que se filiou a um partido, aí você está partidarizado, né? Mas política a gente faz todo dia, em todos os movimentos, em todas as oportunidades. E o novo não é receita de eficiência, né? Você pode apostar no novo, querendo acertar, e continuar errando. O exemplo do Rio de Janeiro, ele é o que mais escandalosamente bate para a gente, né? Não, vamos apostar no novo. Ele não tinha nem aparecido em pesquisas. Olha a situação. Estão desmontando a UPA aqui em Friburgo, custou 60 milhões de reais. É um escândalo. Esse dinheiro construía. Isso é um escândalo. Esse dinheiro construiu o Hospital do Câncer em Friburgo. Inclusive, no início, lá de março, eu falei isso. Isso eu considero uma vergonha. Ao invés de. É o novo. Quer dizer, acho que o que a gente tem que querer é a experiência somada à competência, somada à honestidade. Eu acho que são valores que a sociedade defende e compreende. Né? Todo mundo compreende, a menos que não tenha um candidato que você confie. São todos eles, eu não confio em nenhum deles, eu vou apostar no novo. Tá bom, é um direito do cidadão. Mas eu estou falando aqui da minha vivência política, eu não deixei nada para trás, eu não tenho que me preocupar, eu ando na rua de cabeça erguida, eu tenho um nome a zelar, eu tenho família, eu tenho endereço certo, não respondo a processo, nunca meti a mão em dinheiro público e trago uma experiência da vivência que tive na fiscalização do dinheiro que é de todo mundo. Então, nunca me apeguei a cargo, a nomeação, nunca fui lá trocar favor com o prefeito arrumando emprego para mim e para a família. Quer dizer, então, isso me distingue de muita gente. Se o valor é o novo, mas o valor também é o valor da competência, da honestidade, da experiência, eu acho que tem que botar as duas coisas na balança, né? Porque talvez você se decepcione com o novo e não vá construir nada para diante, na medida em que a gente tem aí uma situação que a gente vai ter que corrigir. Se nós não entrarmos acertadamente na gestão pública, Nova Friburgo não vai ter condição de se recuperar. Porque não vai ter mais a arrecadação de IPTU que tem hoje, não vai ter mais a arrecadação de ISS que tem hoje, de ICMS que tem hoje. Nós vamos ter um declínio enorme. Até recuperar isso, vai precisar de uma gestão que economize, que saiba usar com responsabilidade os recursos públicos. Eu acho que o cidadão do outro lado vai pensar muito bem nisso, né, antes de escolher. Tem que ter cuidado, sim. Você disse bem, evidentemente, se você comprar um carro 0 quilômetro e você tem um carro de 20 anos, é provável que o carro de 20 anos está mais desgastadinho e possa te dar mais problema. Mas o carro novo dá defeito também. Quando dá defeito, é caro. E às vezes o velho você confia porque você conhece, né? E o defeito, quando dá defeito no carro novo, é caro para consertar. Mas eu não digo que não deva ter experiências novas, se ela estiver moldada, não num discurso, mas não na pode prática, ser só né? por isso. Você não pode botar só eu sou novo. Isso não significa nada. Pode ser um novo honesto, pode ser um novo pilantra. Né? Pode ser eu não quero desqualificar ninguém, eu só estou dizendo que essas coisas têm que ter um equilíbrio. Tem que se equilibrar, sim. Eu falo isso. Você tem que, no fundo, você tem que buscar outros valores na pessoa. Está na hora do intervalo, Marconi? Então vamos para um intervalo, 2 minutos, a gente volta. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de pisos extra e revestimentos da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar a sua casa como você sempre sonhou. Agora, com muito mais facilidade no pagamento. No Varejão da Construção, você também pode pagar com auxílio emergencial. Basta vir até a loja com o app ativo no seu celular. A entrega rápida em toda a região.
Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Nas Óticas Precisão, seu pedido é uma ordem. Aqui tem preço baixo. Se liga no que a gente preparou para você. Lentes visão simples com antirreflexo a partir de R$ 59,90. Lentes visão simples com fotocromática a partir de R$ 189. Lentes multifocais a partir de R$ 147. Se liga, ainda tem mais. Óculos solares em Bodyworld e People a partir de R$ 99,90. Vem para as Óticas Precisão. Aqui tem preço baixo. Bem, estamos retornando, conversando com o Cláudio Damião, que é pré-candidato a prefeito. Nós só saberemos realmente quem serão os candidatos de fato a partir das convenções, que já não estão tão longe não, estão aí há um mês. Cláudio, a gente sabe que as convenções partidárias é que vão definir quem serão os candidatos, né? E pela emenda 107, que eu achei que foi uma medida prudente, ela foi prorrogada por 42 dias, eu achei que foi uma medida prudente fazerem isso. E a gente vê aqui em Friburgo, eu estou falando, se eu fosse trazer todas as pessoas que se dizem candidatas ao programa, eu ia ficar até novembro. Não daria tempo. Já trouxe 6, já tem mais 4 marcados. Eu tenho mais 2 aí que eu vou ter que ver se eu vou conseguir, que eu falei com ele. Um deles eu falei com ele hoje. É muito claro a legislação, o artigo 36 da legislação eleitoral, da lei das eleições, fala que até você, enquanto você for pré-candidato, você pode participar de entrevista. Sim. Então, se você, enquanto seu nome não for levado na convenção, você pode. E teve um que falou comigo, é isso, Modesto. Então, se eu conseguir transferir a convenção, fazer na semana seguinte, que nós estamos pretendendo, eu posso ir? Eu falei, se você conseguir, pode. Se não, não pode. Aí ele falou, então vou convencer a fazer. Então, tá bom, porque ele ligou para mim perguntando se podia. Eu falei, porque eu estou trazendo pessoas que eu entendo que possam contribuir, e tem outros que eu não vou conseguir trazer. E tem uns que, sinceramente, eu não me interessa nem trazer, mas é um direito meu que eu posso fazer essa escolha. Mas se fala que vai ter candidato que não acaba mais. Ou seja, eu faço parte de um grupo de avaliação de quadro político, e ali tem gente que fala no mínimo de 6 e até 10. Estou falando candidatos com algum nível de competição. Não estou falando daqueles candidatos que vêm toda eleição, que eu chamo de cometa, né? Que vem... Eu não estou desprezando os partidos, não. Que eles têm direito de concorrer. Mas tem aquela turma que tem 200 votos, 300 votos, eu não conto nisso. Eu estou falando de candidatos que possam ter pelo menos 5 mil votos, que possam influenciar no resultado final. Você acredita que a gente vai ter esse monte de candidatos? Se tiver essa grande concorrência, como é que você se imagina enfrentando essa turma toda, hein? Modesto, tem questões que são positivas, né? Você ofertar para a população uma quantidade grande de candidatos significa que as pessoas estão interessadas na política. Agora, tem que convencer o cidadão que está do outro lado, né, de qual é o melhor. O desafio nesse processo é passar a peneira, né? Tradicionalmente, a gente costuma ter aí 5, 6 candidatos, né, pelo que eu acompanho da política. Eu acho que esse ano vai ter mais. Ao final, esses tem, acho que 13 ou 14, tem gente que conta até 20, né? Não, aqui falaram comigo 21. Mas eu já sei que desses 21, pelo menos uns 6 eu já sei que tiraram o time. Pois é, então a gente vai ter aí entre 14, 13, enfim. Mas quando chegar o período eleitoral de fato, esse número pode reduzir, e deve reduzir para uns 8, possivelmente 8, 9, talvez, né? Algumas coisas ainda vão acontecer para a gente definir esse número. O fato é que essa eleição vai ser uma eleição absolutamente diferente de todas que a gente participou. Ela não vai ter aquele mesmo processo de rua, de visita, de atividade de comício, de carro de som, que já foi até, inclusive, reduzido muito esse processo, porque também iguala mais os candidatos, né? Antes tinha carro de som rodando a cidade, comício, isso tudo foi, placas, faixas, isso tudo foi reduzido com a legislação eleitoral. Eu acho que traz uma equidade, né, para os candidatos. De todo modo, a eleição, com as pessoas em casa, em pandemia, em situação de desemprego, elas estão realmente no limite da sua paciência. Talvez eu não sei se elas vão ter esse mesmo interesse de acompanhar o processo eleitoral como acompanham os outros anos. Então, os candidatos vão precisar de criatividade também, de dialogar com as pessoas, de falar olho a olho com elas, por essa via que a gente está usando aqui. Eu não vou poder ir na casa, do Modesto, olha, Modesto, eu sou o candidato, porque talvez você não queira me receber porque nós estamos numa situação de pandemia.
E essa situação, se até lá não melhorar, vai cair muito mal para o candidato estar indo de casa em casa visitando e se expondo as pessoas. Então, eu acho que a eleição ela vai transitar muito nos meios digitais. O desafio é como a gente chega na casa das pessoas pelos meios digitais. Para eu dizer para você aqui o que eu estou dizendo, né, é mais simples, porque você me convidou ao programa, né, tem um gesto aqui de convite. Agora, como é que eu entro sem ser convidado na casa de 200 mil friburguenses, de 150 mil eleitores, né? Então vai ter um desafio muito grande aí. Eu acho que o que vai impactar essas eleições é essa capacidade de entrar na casa de cada um através das ferramentas que existem hoje. O celular, WhatsApp, Facebook, né, Instagram, todas essas ferramentas. Eu acho que vai ser um pouco por aí, porque a campanha ela vai ser muito, na minha concepção, a menos que mude o cenário aí de pandemia, ela vai ser uma campanha muito diferente de todas as que a gente já viveu até hoje. Eu também penso igual a você. Eu acho que nós vamos ver, eu tenho certeza, porque eu não imagino que a gente vá conseguir resolver essa questão da pandemia até, mesmo que, isso é uma pergunta até que eu faço a você. Quer dizer, o Tribunal Superior Eleitoral sugeriu e o Congresso aceitou, apesar, olha você vê, né? Tinha um monte o famoso Centrão não estava querendo, e depois se descobre, é porque no Centrão tem um monte de prefeitos que se consideram razoavelmente avaliados e queriam ir logo para o jogo, né? Sim. Que vou para o jogo porque eu já sou conhecido, do outro não vai ser. Mas candidatos, né? É isso, são candidatos à reeleição, né? Eles não estavam querendo barreirar. Isso aí eu estou falando que teve a liderança de um partido aqui da região falou isso comigo, que o prefeito tinha recomendado ao deputado que representa a região para não topar isso de jeito nenhum, que se fosse a eleição agora ia ia atrapalhar. E outros querem alongar o mandato. Isso. Outros queriam alongar o mandato, que eu acho um absurdo, porque ninguém votou para o cara ser prefeito em 2021, né? Tem que resolver esse ano. Vai tirar na moedinha, mas tem que sair. Não, os meios já estão pensados pelo Superior Tribunal Eleitoral. Talvez fazer em 2 dias, 3 dias, 4 dias. Dá um jeito. Vai se dar um jeito. Agora, vai ter uma ausência às urnas muito grande. Provável sim. Mas o que você achou desses 42 dias que a legislação empurrou para frente a eleição? Eu acho que foi prudente. Eu acho que teve uma atitude pensada de forma a preservar as pessoas, a garantir o processo eleitoral, né? Não foi nada absurdo alongar esse prazo, né? Mas com a perspectiva de que teria até o período da eleição uma diminuição do surto nos diversos estados, né? A gente está acompanhando aí, da mesma forma, a Justiça Eleitoral, o Supremo Eleitoral, a Justiça de um modo geral, né? As estruturas partidárias e políticas estão acompanhando. E esse cenário vai se definir porque tem uma outra possibilidade. Não sendo possível realizar a eleição no dia 15 de novembro, ainda há uma possibilidade de levar para dezembro. Isso, mas até dia 27 de dezembro, mas vai ter que resolver esse ano. Mas tudo resolvido esse ano. A perspectiva de jogar e alongar mandato, ela está... Tá sepultada e não pode, não é cabível. Não é razoável. Eu estou falando isso porque eu já ouvi, já foi motivo de discussão e teve mesmo 2 candidatos que passaram por aqui, que são desses novos, que falaram, para mim, para eles consideram ótimo, porque eles terão mais tempo para se lançar, né? Se lançar. Agora, o único que falou comigo foi contra é alguém que já é conhecido, né? Não cabe dizer o nome. Da minha parte, eu acho que é razoável. Eu falei com ele, eu falei para esse que falou comigo, Modéstia, poxa, eu falei assim, peraí, você tem lá a sua razão. Não posso pensar em mim, né? Você tem razão de estar choramingando suas pitangas. Mas foi um gesto de prudência, né? Sim, é sabedoria. Você não pode pôr a vida das pessoas em risco. O processo eleitoral, ele envolve muita gente. Porque é até egoísmo alguém pensar em si, né? Nós temos que pensar nos mesários, nos presidentes de mesa. Isso é um grande problema. Quem vai se querer ser mesário numa pandemia? O processo de apuração, de transporte das urnas, isso envolve muita gente. Eu penso que a medida... Eu tenho criticado muito o judiciário por mau comportamento, mas nessa, pelo menos, o Barroso acertou, que foi a ideia dele. Acho que acertou em cheio. Agora, vamos lá. Existe uma outra questão aí também, que é uma novidade nessa eleição, né? Sabemos que as eleições municipais, né, elas... Normalmente, o que você via até na eleição passada, né? Um candidato a prefeito que conseguia fazer uma coligação. Aqui em Friburgo nós tivemos candidatos fazendo com 10, no Rio, Eduardo Paz fez com 15. Sim. E isso aí eles pegavam na majoritária, né? E subdividiam os partidos, né? Então você tinha um candidato a prefeito
com 10 partidos apoiando e se dividir em 3, 4 coligações. E com isso ele ajeitava de um jeito que ele acomodava as coisas. Isso é na ideia de que muitos têm, de que candidatos a vereadores são puxadores de voto para prefeito. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que se um candidato a prefeito for bem, se ele for bem avaliado nas urnas, ele vai puxar vereador. Bom exemplo foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Quanta gente ele carregou junto. Né? Mas tem gente que pensa ao contrário, acha que o vereador que faz o prefeito. O que você acha que pode influenciar esse fim das coligações na proporcional em relação à candidatura para prefeito, ou você acha que não influencia nada? Não, sempre influencia. Eu acho que, na verdade, dependendo da circunstância, um ajuda o outro, né? Depende muito do perfil do candidato. Tem candidato que ele é uma âncora, ele vai para o fundo e leva todo mundo com ele. E, às vezes, alguns candidatos da proporcional se sobressaem, porque já tem um nome, tem uma projeção, consegue fazer uma nominata boa e trazer alguém, ainda que o candidato da cabeça de chapa não seja muito bom. E tem o inverso também. Você, às vezes, não tem uma nominata muito boa, mas você tem um excelente candidato a prefeito e as pessoas votam no candidato a prefeito e acabam votando também nos candidatos a vereador daquela composição. Isso acontece. Então, o cenário político ele é muito complexo, né? Tem uma espécie de uma psicologia que atua naquele momento em razão de uma série de fatores externos que, às vezes, não estão colocados agora, nesse momento. Hoje a gente tem uma situação de pandemia. Hoje a gente tem alguns fatores. Quem garante que até novembro não teremos outros fatores que vão ser determinantes nas escolhas dos candidatos que estão hoje colocados, né? Esses valores todos eles vão sendo montados na cabeça do eleitor. Por que eu vou votar no fulano de tal? Por que eu vou escolher fulano de tal? Quais são os valores que eu tenho, que eu defendo, que me faz votar naquela pessoa? Isso vai sendo, de alguma coisa, armazenada na cabeça dele. E a propaganda de televisão ajuda, esse corpo a corpo, as visitas, os debates. Isso é uma forma de ajudar na formação da decisão do eleitor com relação ao candidato, né? Então a gente vai ter agora um prejuízo nesse processo. Quanto aos partidos, eu acho que tem uma certa deformação, né? Você tem uma quantidade de partidos que não representam os espectros ideológicos. Você acaba tendo uma quantidade de partidos que são partidos de donos. O cara é dono do partido, pega o bolo eleitoral ali para fazer os negócios que precisa fazer, eu vou apoiar o modesto porque eu vou levar meu partido, mas depois eu vou ganhar alguma coisa. Isso é uma deformação da democracia, isso não faz sentido. Eu não estou dizendo que tem que ter 2 partidos, mas você ter 40, 50 partidos é uma aberração. Nesse ponto eu penso que o fim da coligação, eu considero, eu sei que para vocês que são líderes de partido aí, não está sendo fácil montar nominata. Não, mas eu não vejo isso de forma ruim, não. Eu acho que tem que fazer uma depuração. Tem que fazer, sim. Se o partido é ruim, a ponto de não conseguir fazer... Não conseguir, até logo para ele, vai embora. Tem que acabar, tem que parar com esse negócio de aluguel de... porque vira legenda de aluguel. Eu vou compor com um determinado grupo porque eu vou ganhar dinheiro com isso. E esse dinheiro sai de onde? Sai do bolso do cidadão. E assim aconteceu muito. Então tem que corrigir isso. Tem que corrigir. É um processo, vai demorar ainda, não vai ser nesse período eleitoral agora que vai resolver, vai levar tempo. Foi um grave erro que cometeu o STF quando eliminou aquelas cláusulas de barreira. Qualquer lugar continuam construindo partidos. Eu sei, continua. Se tivesse aceito todos que solicitaram, tinha uns 70 eu estou infeliz, eu construo um partido. Eu estou assim, agora não, esse partido agora é meu. Ninguém mete o bedelho aqui não, porque ele é meu. Assim, né? Você já falou algo aí, mas que a gente tem que voltar a enfatizar. Não é novidade, né? Você mesmo disse que antes do coronavírus, os cofres públicos já estavam em dificuldade pelo Brasil afora, né? Isso não é só cofre público municipal, mas estadual também. O federal ainda tem a vantagem, pode emitir moeda, pode fazer endividamento, mas o municipal, por exemplo, não tem maquininha de dinheiro e para conseguir dinheiro emprestado, haja quem faça. Mas já vinha mal. Você sabe que você foi vereador por 2 mandatos, você sabe que o orçamento nosso já não é um Abrastemp. E ano que vem, esse orçamento, a receita vai cair muito, você até mesmo já disse. Queda profunda de ISS, ICMS, Fundo de Participação, IPTU. Por quê? Porque a economia encolheu demais. Há economistas pelo mundo dizendo que o encolhimento da economia ao final vai ser semelhante à de 1929.
Eu acho até um pouco exagero. Tem mas, muitos estudos em torno disso. mas, se você olhar o sistema econômico-financeiro, ele não está em crise. Não está em crise, não. Ah, não, mas sabe, aí... Tem uma diferença, entende? Não está, mas aí entra aquela famosa, né, lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Mas a diferença para de 1929 é que o sistema financeiro, a Bolsa de Valores, aquilo arruinou. Foi, e dessa vez não é, eles estão Dessa firme. vez o sistema financeiro está saudável. Está saudável, ganhando dinheiro, os investidores ganhando dinheiro. Quem não está ganhando dinheiro é o pobre coitado do trabalhador que está desempregado, se ferrando, o pequeno empresário, o comerciante, esse está com dificuldade. Mas você sabe que esse pequeno empresário, comerciante, é que é um dos fatores, é que gerador de emprego. Ele vai empregar. Então, é o cara que está empregado, que vai no supermercado comprar. O dinheiro circula dentro do município. Faz o dinheiro circular. E então significa cofre público vazio. Você já parou para pensar, você já tem com os cabelos brancos já, né? Então não vai ficar com ele mais não. Mas você imagina, você passou pela convenção, é o candidato, chegou em 15 de novembro, ganhou as eleições, dia 1º de janeiro você está sentado naquela cadeira e aí olha para o teu secretário de Fazenda, fala, e agora, minha gente, cadê o dinheiro? O que a gente vai fazer? Você já parou para pensar nisso? Sim, penso sempre. Exatamente por isso que eu sou o candidato, Modesto. Imagina, eu aos 59 anos de idade, vou fazer 60 anos no dia 27 de setembro, dia de Cosme e Damião, já estou aposentado, né? A vida pública para mim não é meio de vida, nunca foi. Você sabe disso, eu já te falei, o meu exemplo de vida pública, né? Não fui atrás de carreirismo, de emprego, de prefeitura, nada. Eu fui eleito, cumpri o meu mandato com bastante responsabilidade. Então eu trato essa questão como uma tarefa cidadã. Se as pessoas acharem que eu vou ter, né, a possibilidade de votar em mim, porque eu tenho esses valores que ela acredita, ela vai votar. E eu fico pensando nisso exatamente, porque eu já tratava dessa questão como vereador. O vereador ele se torna os olhos da população para as contas públicas. Muitos não fazem isso não, tá? A maioria não faz, alguns fazem, a maioria não faz. Mas eu fiz isso, o tempo todo olhando para as contas públicas como um olhar daquele que votou em mim e dos demais que não votaram, que no final são os cidadãos do município onde eu moro, né, e luto por eles. E muitas vezes eu apontava questões dentro do orçamento que, se olhadas com atenção, evitariam uma série de problemas, né? Compra superfaturada de medicamento, por exemplo. Teve uma vez que eu vi uma compra de soro que na farmácia era mais barato do que na compra que estavam realizando pela prefeitura. Eram alguns milhares de reais. Teve uma outra que era uma quantidade de envelope tão grande que não cabia aqui nesse auditório gigantesco, de tanto envelope. A quantidade daria uma quantidade de envelope por população para o ano, que era uma coisa assombrosa. E eu fui denunciar, as coisas foram sendo desfeitas. Teve uma ocasião que iam contratar por 4,5 milhões uma empresa para capinar 500 ruas. 4,5 milhões para capinar 500 ruas. Parece um escândalo, né? Mas é um escândalo isso, conseguir acabar. Então, assim, o dinheiro público tem que ser usado como se fosse o dinheiro que você recebe do teu salário para comprar comida para os teus filhos. Não é possível que não tenha a sensibilidade do homem público, né, ou da mulher pública de olhar aquilo com responsabilidade cidadã. Tem que parar com o negócio de esquema. Não dá para fazer contratação, como a gente vê, por adesão à ata num outro município, com superfaturamento de 2 milhões de reais. Então, assim, nós vamos encontrar dificuldade? Vamos encontrar dificuldade. Mas como é que a gente faz na nossa dificuldade financeira do dia a dia? Você não vai ao restaurante, você não viaja, você não vai à praia, você não compra um sapato, você vai se espremendo e se segurando. É assim que você vai ter que fazer. O dinheiro público ele tem que ser tratado com mais responsabilidade. Não dá para ficar fazendo aventura como fazem. Sabe, eu vejo coisas... eu não quero ficar falando de prefeitos anteriores, mas me diz como é que gasta 10 milhões de reais para comprar caminhão, comprar a usina de asfalto que está lá parada. Como? Como é que nós podemos permitir gastar 26 milhões das vendas das ações da Energisa, que vai fazer falta no ano que vem? E o dinheiro acabou. Nós precisamos ter um fundo de reserva, de contingência, para as situações de crise. Nós já vivemos isso lá em 2011. E o município não constituiu um fundo de reserva de contingência, de situação de crise. Isso é importante pensar. Porque quando você está numa situação de crise, o que você faz? Eu tenho um guardadinho na poupança, eu vou lá pegar os trocados na poupança que eu guardei e vou usar. O município não se preparou. Isso é uma situação de irresponsabilidade administrativa. Quando você pega o orçamento previsto nunca é o orçamento executado. Você faz uma previsão além daquilo que vai receber e que vai arrecadar
e aí faz uma estimativa para poder garantir o remanejamento, a Câmara normalmente aprova, né? Aprova e remaneja tudo, e aí a partir dali você não tem um controle eficiente dos gastos, porque o Executivo fica muito à vontade para fazer tudo. Então a Câmara tem que atuar com responsabilidade no acompanhamento, a sociedade precisa acompanhar com mais cuidado, mais atenção, as instituições do município, os conselhos municipais, eles são absolutamente importantes. A gente tem que trazer a sociedade para perto da administração pública. E transparência, né? Sem transparência, quem vai confiar? Os recursos têm que estar lá, elencados, o que vai gastar, por que eu vou gastar isso? Chama, debate, chama as instituições, os setores de representação da sociedade. Se é um projeto bom, as pessoas vão aprovar. Eu não tenho dúvida, né? Agora, não dá para ficar acumulando dívida, ampliando despesa, sem você ter os alicerces necessários. E a gente vai pegar problema, inclusive, por assumir dívidas de governos anteriores sem responsabilidade de pensar no futuro, né? Dívidas que extrapolam, às vezes, até o próprio mandato. A situação não é brincadeira, não. Se a gente for começar a falar sobre isso aqui, o Fundo Previdenciário Municipal vai ser uma grande bola de neve para o futuro. Um gestor responsável, prudente, ele vai ter que olhar isso, porque isso trata da aposentadoria dos servidores que estão hoje na ativa. Se não cuidar, ele não se aposenta no futuro. E não tem como tirar, o município não tem maquininha de dinheiro. Pois é, tem que pensar. Agora, você está falando isso aí, a gente sabe que, eu costumo dizer que a dona de casa, né, a gente fala assim, hoje é mais sempre complicado. Um bom exemplo. Né? Hoje é até mais complicado, que a maior parte das mulheres, por força da necessidade, tem que ir para o mercado de trabalho. Mas eu sempre falo, eu sou engenheiro, mas a melhor engenheira que eu conheço, a melhor economista é a dona de casa, porque o almoço sai na hora certa, o jantar sai na hora certa, a compra do mês dá. Ou seja, é porque elas fazem de um jeito, eu tiro pela minha esposa, que está aposentada, ela faz a coisa render. E o homem público vai ter que se virar em ser um grande senhor dono de casa, porque senão está difícil. Agora, é engraçado que quando eu comecei essa série, que eu falei com... Eu não posso nem dizer o nome dele, porque senão ele vai me bater. Até porque ele é conhecido. Mas tem um amigo meu, que tem um comércio na praça, quando ele me perguntou, Modesto, e aí, seu programa vai voltar quando? Eu falei, vai voltar essa semana. Foi o primeiro. Ele falou, é com o quê? Eu falei, eu vou levar um pré-candidato a prefeito. Você vai fazer aquela série? Vou. Pois é, eu queria que você fizesse uma pergunta aí, mas duvido que você vai fazer. Eu falei, o que você quer? Cidade quebrada. Ano que vem tá uma droga, não tem dinheiro. Para mim, você tem que perguntar a eles o que leva alguém a querer ser candidato. Ele falou para mim, ou é um cara vaidoso, quer ver o retrato dele pendurado na prefeitura, ou é um safado que está a fim de levar vantagem, ou é maluco, tinha que estar na Santa Lúcia. Eu falei com ele, eu acho que tem uma quarta possibilidade. Pode ser alguém que sonhador em fazer essa cidade diferente. Eu conheço você, sei que essas 3 primeiras coisas não é o teu caso, né? Mas responde para ele, pelo menos, que ele falou para perguntar, eu estou perguntando. Bom, primeiro eu vou responder para ele, que alguém pode olhar para a gente aqui, Modesto, e falar, essas pessoas não têm responsabilidade, estão sem máscara. Nós estamos aqui sem o cinegrafista, você está distante de mim mais de 2 metros, né, de distância, então a gente está fazendo. A máscara está no bolso, quando a gente terminar, põe a máscara, então não se preocupe, a gente está aqui fazendo todo o cuidado. E para você que fez a pergunta, né, nem todo mundo é desonesto, nem todo mundo vive só de ambição. Né? Para mim, eu não estou preocupado em ter um retrato na parede, não tenho a menor preocupação com relação a isso. Coloquei meu nome à disposição e se tivesse um candidato com mais projeção, com mais disposição, com mais qualquer coisa, eu boto meu boi na sombra aqui e vou tocar minha vida. Isso, já disse, repito, isso para mim não é meio de vida, isso é uma questão de cidadania. Eu acho que o cidadão friburguense, por isso que eu acho que tem que ter muito candidato mesmo, as pessoas têm que estar dispostas a colocar o seu nome à disposição para que você que está em casa tem uma quantidade grande de possibilidades à sua disposição para escolher. É muito ruim se tivesse 1 ou 2, né? Não é muito ruim. Eu prefiro que tenha mais pessoas e vai sendo feito um filtro, vá passando na peneira para... E aqui tem uma coisa ruim, né? Não tem segundo turno. Não tem segundo turno. É eleição de um turno só. Então, uma escolha mal feita vai resultar em 4 anos de sofrimento, de agonia, de angústia. Então, a gente tem que superar preconceito, superar diferenças, às vezes, partidárias e pensar o que a gente quer para Friburgo, o que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, o que é melhor para você em Friburgo. A insegurança ou a certeza de que é possível fazer diferente e melhor?
Não é? Maluco você também não é, não. Não, não sou, e respeito muito os malucos. Claro, né? Porque são distúrbios mentais que eles não gostariam de ter. Inclusive no município a gente tem que ter um atendimento à saúde mental Isso. de qualidade, porque hoje a pandemia deixou esse público, o CAPES de Friburgo atende mais de 500 pessoas, você sabia? Eu sei, eu te falei antes do programa que eu mesmo, ontem eu fui a uma médica, que eu estou passando por um problema de saúde aí, que ela falou, seu problema é de ordem emocional, principalmente. Você ainda não está maluco. Não estou Não maluco é isso. não ainda. Né? Mas a gente tem aqui Mas você falou algo importante, a gente tem que lembrar que o maluco é uma pessoa que tem um distúrbio, é uma doença, então tem que ser tratado, e não a gente estigmatizado. a gente brinca com essa palavra maluco, não é uma caracterização desonrosa, não, porque alguns brincam também. Eu tenho amigos com sofrimento mental. Fala porque, puxa vida, você está querendo fazer, parece que não está pensando, né? É porque havia uma carga de preconceito muito forte contra as pessoas com doença mental. E hoje elas convivem com a gente, muito naturalmente, a partir desse atendimento que é feito no Centro de Atendimento Psicossocial. E no fundo, se você analisar, cada um de nós tem o seu maluquinho dentro de si. Tem uma outra questão, você já me tocou aí, a gente já está chegando já no final, mas ainda dá para te perguntar isso. A gente tem o que eu tenho observado fazendo esse programa e conversando com muita gente, e as pesquisas, você deve ter acesso, certamente teve acesso, é um troço que me preocupa muito, é o desinteresse no voto. Você já falou aí. E nas últimas eleições, 1/3 dos votos foram embora para brancos, nulos, e todo mundo comentou, né, que branco, nulo e abstenção ganhou outro prefeito. Ganhou mesmo, ganhou longe, de lavado. Mais de 20 mil votos. Mais de 20 mil votos. E a conversa que a gente tem nas ruas aí, apesar desse confinamento, né, eu tenho saído dentro de segurança, eu bato na rua, você está demais, mas sempre alguém para, não tem jeito. E você troca muita mensagem também, né? Eu tenho centenas de pessoas que eu troco mensagem com o WhatsApp. Mas uma coisa que me preocupa muito é o número de pessoas que dizem que não querem votar. E mais preocupante, você vê isso nos mais jovens. Tá? Existe, quer dizer, grupos de estudos aí que imaginam que a gente vai ter pelo menos 50% desses votos esse ano anulados, branco. É verdade. Ou seja, a gente corre risco de um eleitorado em torno de 155 mil, eleger um prefeito com cerca de 75 mil votos. Não que ele vá ter 75 mil, mas no universo de 75 mil votos. Talvez até menos. Até menos. Ou seja, pode ser que alguém seja eleito aí com menos de 20 mil votos. Agora eu falo, como é que você imagina? Você já disse que tem que falar, mas o que fazer para... Será que o brasileiro vai achar que é possível fazer as coisas sem votar? Modesto, tem muita desinformação também. Eu recebo às vezes no WhatsApp, pessoas me mandam, olha, se ninguém votar, ninguém vai ser eleito. Isso é muita bobagem. Se ninguém for eleito, o que mudou? Não mudou nada. Se um votar, porque a votação é o seguinte, é por maioria, se um for votar... Ele ganhou sozinho. Ganhou sozinho. E não mudou piorou a tua realidade. Eu acho que o que muda é a gente ter... Todo mundo fala que tem fé, né? E fé, ela não está só ligada à religião, ela está ligada à vida. Né? Esse elemento de fé é um elemento da vida. Eu acredito na vida. E a gente vive em comunidade. Então é compreender a importância da política. Ela desaponta? Desaponta. Tem gente desonesta? Tem desonesta. Mas você que está em casa, você não é honesto? Se você é honesto, uma pessoa correta, coerente, tem que assumir a sua responsabilidade também de fazer uma escolha correta e coerente. Teve uma pessoa que falou comigo, eu falei assim, entendo o que você está dizendo. Ele falou, Modesto, puxa vida, a gente vê aí, você mesmo falou aí, mau uso do dinheiro público. Muita gente, o cara nem é desonesto, mas não usa com competência. É incompetente também. Outras vezes é porque é ladrão mesmo, safado. Aí você vê os exemplos que vem, por exemplo, um poder que me incomoda muito hoje é o judiciário, porque eu lembro que antigamente, quando você falava, não, está acontecendo uma coisa, não, mas o judiciário vai resolver. Hoje o judiciário se mete demais onde não deve. Está politizado. Está politizado. Você vê uma coisa, nós temos hoje uma corte maior, que eu estou falando, se um homem daquele de capa preta for na feira de olaria,
capaz dele sair de lá e cheio de tomate nas costas. Então isso a pessoa falou comigo que não quer votar por isso, que perdeu a confiança. Mas isso é ruim, Modesto. É, a gente tem que resgatar a confiança com exemplo, né? Mas é ruim, mas você chega e fala pro cara, aí como é que você vai falar para ele assim? Eu vou te dizer o seguinte, agora não, porque está na pandemia. Eu sempre andei na rua. Quantas vezes a gente se encontrou na rua? Muitas vezes. Eu nunca me escondi como vereador. Deixei a Câmara, continuei andando na rua, falando com as pessoas, visitando, fazendo proposta, dialogando, apresentando projeto. Você não precisa ser vereador para apresentar projeto. Você pode apresentar como cidadão. Você pode questionar o prefeito como cidadão. Você pode criar os mecanismos. Agora, não participar não muda a realidade. Outro dia eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Ela falou assim, que eu não acredito, eu não vou votar. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma analogia. Você tem um familiar muito querido, uma pessoa que você ama muito, ela está doente. Você deixa ela morrer sem dar remédio, não dá uma água, não bota comida, você simplesmente abandona ela? Não. Eu falei, o município é isso. O município é esse familiar querido. Você diz que ama, mas não cuida, caramba. Quem ama, cuida. Se você ama Nova Friburgo, você tem que cuidar. Qual é a tua contribuição de cuidar? É escolher, é votar, é participar, é fazer campanha. Se você acredita em alguém, faça campanha, faça com fé. Vai ver a vida dessa pessoa, olha o passado dela, vê a história dela, vê se ela já se envolveu em coisa errada ou se ela se envolveu também de acordo com o interesse público, se alguma vez ela se movimentou para fazer alguma coisa de útil. Porque também tem esses paraquedistas que aparecem do nada, o cara nunca fez nada, nunca apareceu do nada, mas de repente aparece como uma solução mágica. A gente está vendo o resultado aí no Rio. Não, porque ele é juiz. Com todo respeito a todas as profissões, não é porque é juiz que é melhor do que ninguém. Ele teve sentado aí. Não é porque é juiz que é melhor do que ninguém. E eu votei nele no segundo turno, entre ele e o Romário eu preferi, mas se você me perguntar, eu imaginei que ele ia fazer isso? Não imaginei. Sim, mas isso que eu estou dizendo. Há a possibilidade de acompanhar. Hoje você está acompanhando. Você não é uma pessoa que não acompanha, você está acompanhando. Duvido que você vai votar de novo nele. Não, nem certamente pensar. não. Nem assim, pensar. é possível errar? É possível errar. Mas tem muito mais chance de acertar se você participa. Claro. Agora, a negação à participação é delegar aos corruptos a possibilidade de comprar voto. Claro. Isso não muda a realidade para melhor. Ao contrário, vai aprofundar ainda mais os esquemas, a desigualdade, o desvio de dinheiro. Então, todo mundo tem responsabilidade, não é só o candidato, não. Não, nós temos mais ainda. E quando a gente se nega o voto, o resultado é outro. Então tem que lembrar disso. Democracia se faz com o voto. Com participação. Quem acha que faz democracia em casa reclamando na frente do jornal, isso não é democracia. Modesto, eu quero só dizer uma coisa. Sem encheção de saco. Muita gente não se levou em conta ainda por conta de um processo histórico. Fica no passado e esquece. O voto foi uma conquista. Claro. No passado só votava coronel, o filho do coronel, o doutor, quem tinha um título de doutor, esses votavam. O resto da população não votava. A mulher só conseguiu o voto há 70 anos, há um pouco mais, há 90 anos. Aí, o Brasil, as mulheres começaram a votar ainda mais cedo na década de 30. Que outros países, até mais avançados do que nós. Nesse aspecto, o Brasil deu um salto. Mas as mulheres não tinham direito ao voto. Então foi uma conquista. Você hoje passa a escolher. Você tem o direito até de não querer escolher. Mas fazer campanha negando a política, isso é muito ruim. Eu prefiro dizer o seguinte, o voto para mim não é uma obrigação, até porque não é, né? Se você não votar, você vai lá, paga R$3 e pouco. Então, não vou dizer que o voto no Brasil é obrigatório, é conversa fiada. Mas para mim é um direito. E eu quero exercer enquanto Deus me der saúde. Estamos aí já no finalzinho. Eu vou fazer uma pergunta rápida. Você não pode, por força da legislação, especificar projetos que você gostaria de realizar caso você seja prefeito. Mas eu gostaria que você, pelo menos, desse 3 indicativos de ações que você acredita que, se você sentado lá, você gostaria de fazer. Tem que ser rápido, porque realmente só tem mais 2 minutos. Rapidamente, eu acho que o primeiro ponto é a saúde. Hoje a saúde está num gargalo, e não vem de hoje, já vem de algum tempo, que nós temos que recuperar, trazer credibilidade, fiscalizar os recursos, fazer uma ligação em rede de toda a estrutura de saúde para melhorar o atendimento, a consulta, os atendimentos nas unidades básicas, a questão dos atendimentos através da estratégia de saúde da família, quer dizer, tem que remontar toda essa estrutura. Mas no mesmo patamar, tem que estar a educação, a cultura, o esporte junto nesse processo, porque eles se comunicam. E eu acho que tem que trabalhar muito a questão do turismo como uma fonte de resgate de recursos para o município. É uma forma de você trabalhar, porque isso é um discurso que eu já ouço de muita gente. Não, que o turismo... Mas ninguém investiu em turismo em Friburgo até hoje de modo a alavancar Nova Friburgo para um patamar como eu vejo, por exemplo, no Sul, né? Em Gramado, por exemplo. Agora, não é a única saída, tem diversas, né?
E você só pode também implementar essas questões com a participação da sociedade, né? É preciso que a sociedade seja estimulada a estar junto da discussão desses processos para você estar fortalecido a partir do voto, da escolha, para a implementação dessas iniciativas. Modesto, eu quero agradecer aqui, a gente já está no final, foi excelente a participação, agradeço muito essa possibilidade e mais uma vez me coloco à disposição, você que está me acompanhando aí, lá nas redes sociais, Facebook Cláudio Damião, não é difícil de achar, né? E no Instagram também. E lá tem meu telefone, tem contato, enfim, estou absolutamente à disposição. Eu falo que hoje a coisa mais fácil, enfim, depois que apareceu a enciclopédia chamada Google, né? Jogou lá, vai me Você só achar. não acha se... Eu sempre falo, se não tiver no Google, não existe. Modesto, e quer mais? Ou está enfiado numa caverna que ninguém sabe. E quer mais? Quer saber quem é Cláudio Damião? Bota lá no Google, vai achar projeto, iniciativa, gravação de programa, vai me achar conversando com você aqui em diversos programas. Tem um monte. Um monte, minhas atuações na Câmara, as leis que fiz. Tem um monte. Não é difícil de Não é descobrir. difícil, não. E isso, você sabe que eu tenho uma telespectadora que ela falou comigo sobre isso, que ela falou que ela tem pessoas que pretendem se candidatar, que já vieram aqui várias vezes. Aí ela falou comigo que teve um deles que ela sabe que virá, porque ele falou para ela que nós já tínhamos conversado. Eu falei, tá bom. E ela falou, Modesto, eu vou ver todos os programas que ele... vi o que ele dizia antes, se ele vai mudar de conversa agora, que ele está dizendo uma conversa. Mas será que ele falava isso quando você levou ele lá há 6, 7 anos atrás? Ele foi lá. Excelente, excelente. Olha, você não vai correr esse risco comigo. Pode ir lá procurar, porque eu tenho um comportamento linear. Não fico pulando de galho em galho. Você realmente não já teve, não. Você sempre foi bem equilibrado nas suas colocações. Eu quero agradecer mais uma vez ao Marconin, que só está sendo possível fazer esse programa. A gente está falando, o Cláudio Damião falou, nós estamos usando toda a segurança possível, o ambiente é sanitizado antes da nossa chegada, Marconin chega, posiciona as câmeras, tudo é desinfetado direitinho, tá? Ele fica lá em cima, não tem ninguém, hoje, por isso... ainda bem que eu só posso, um pré-candidato de cada vez, né, que eu não posso trazer mais do que um, senão não tem como fazer movimento de câmara. E nós também chegamos, cada um com a sua máscara, e vamos sair cada um com a máscara que está aqui no bolso. Eu vou botar, está aqui, eu vou terminar. Porque alguém me perguntou, Modesto, vocês não usam máscara não? Eu falei, para falar não, que a gente está 3 metros um do outro, para que é não ficar igual o Zorro lá? Não precisa, mas a gente está fazendo um programa seguro, tá? Não se preocupem não, porque... se a gente se infectar, não vai ser aqui na TV Zoom, não, tá bom? Uma boa noite a todos. Se Deus quiser, semana que vem nós teremos mais um pré-candidato aqui para conversar com vocês. Eu ainda vou fazer pelo menos mais 4 programas desses. Depois a legislação eleitoral mesmo vai impedir e não vai ter como... depois da convenção não pode participar mais. Como as convenções vão ser de 31 de agosto a 16 de setembro, até lá... Aqui a gente ainda tem um problema, que é um problema, é uma solução, mas é um problema ao mesmo tempo. Porque como tem repetição do programa ao longo da semana, a contagem tem que ser da última aparição dele. Como o programa vai reprisar até quinta-feira, então esse é o meu limite. Quer dizer, se ele vier na quinta, ele vai ter que... a convenção dele tem que ser na sexta, senão ele ferra a gente, ferra a emissora e ferra ele também, né? Também. Ele se dança. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.